Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um cara a cara. Você sabe, sempre antes do jogo do Campeonato Brasileiro, a gente recebe um especialista convidado do nosso rival do momento. O jogo desse sábado, às 18h30, em São Januário, contra o Cruzeiro. Cruzeiro que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Vou perguntar aqui para a nossa convidada se isso surpreende, aonde o Cruzeiro quer chegar, como o Cruzeiro enxerga esse jogo contra o Vasco em São Januário. Imagino que depois pega o Flamengo aqui no Rio, então quer pontuar aqui em São Januário, não tenho a menor dúvida disso. Mas o Vasco, que vem de uma vitória, né, muito boa contra o Bahia, jogo atrasado ainda do primeiro turno, conseguiu também dar uma subida ali na tabela, está na 13ª colocação. E não é nada, 4 pontos do G8, com muitas rodadas pela frente, e o Vasco com um time encorpado, né, reforçado aí na última janela, com uma zaga um pouco mais confiável, voltou o Barros. Enfim, acho que a torcida do Vasco chega animada para esse confronto neste sábado. Olha só, sem mais delongas, vou chamar a minha amiga Fernanda Remsdorf, que é voz da torcida do Cruzeiro lá no GE, tem o canal dela também, tem as redes sociais e sabe tudo do Cruzeiro. Fernandinha, bem-vinda, como sempre. Eu sempre te falo isso quando a gente se encontra. Você é a única torcedora do Cruzeiro que eu gosto. O único torcedor de todos os milhões de torcedores do Cruzeiro. Só gosto da Fernandinha. Seja sempre muito bem-vinda aqui. É um prazer te receber de novo aqui no Expresso. Fala, Mirante. Obrigado pelo convite. Que honra, então, ser uma cruzeirense que você gosta. Espero que continue assim. E eu estou muito feliz para vir falar aqui de Cruzeiro, como sempre, e falar desse jogo aí, que eu acho que vai ser jogão, hein? Vasco e Cruzeiro. Pois é. Fernandinho, eu lembro que no primeiro turno a gente conversou aqui, era a 7ª rodada ainda, eu acho, né? 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando Vasco e Cruzeiro se enfrentam. É, inclusive, nessa derrota para o Cruzeiro que o Carille cai. É um jogo lá em Uberlândia, não é isso? Não foi no Mineirão, foi em Uberlândia. E o Cruzeiro estava ainda num momento de desconfiança, eu diria, né? Não tinha ainda essa clareza onde o Cruzeiro ia brigar, o que seria a temporada do Cruzeiro. Tinha uma eliminação ali na Sul-Americana que eu acho que foi até de uma maneira meio calculada, eu não sei, mas o Cruzeiro não botou tanta energia ali na Sul-Americana, ou não sei, começou perdendo e aí já desistiu cedo, né? Largou de mão cedo. Mas no Brasileiro era um time que a gente não sabia direito para onde ia. O Leonardo Jardim estava ali barrando alguns medalhões, tentando fazer algumas modificações em relação ao time do Diniz ainda, né? Que começa a temporada no Cruzeiro. Enfim, Fernandinha, passaram-se tantas rodadas, estamos aqui na 25ª e o Cruzeiro é vice-líder do Campeonato Brasileiro, 1 ponto atrás só do Flamengo, tem um jogo a mais que os caras, mas, enfim, tem um confronto direto logo na próxima rodada. Te pergunto, como é que estão as perspectivas do Cruzeiro? É brigar pelo título até o final? Então, o lado passional, torcedor, a gente quer sim, a gente quer essa briga, a gente tem fé que dá para conseguir. Mas o lado mais racional e também ouvindo a instituição, já não seria a nossa briga, né? Toda vez que perguntam para o Jardim ou para qualquer pessoa da comissão do Cruzeiro, para os jogadores, eles sempre repetem: a nossa briga é vaga no G4. Eles falam que título não é assim a obsessão e o objetivo dessa temporada, pelo menos não no Campeonato Brasileiro, né? A gente também tem aí Cruzeiro e Vasco vivo na Copa do Brasil, mas aí é assunto para depois, quem sabe uma final aí. E sobre o elenco do Cruzeiro, a minha impressão de fora, que não é um time que você olha os nomes ali e fala, nossa, é um time espetacular, assim, em termos de nome. Claro que tem seus destaques individuais, o Caio Jorge, que desabrochou totalmente nessa temporada, o Matheus Pereira também sempre muito bom, mas tem, me parece, uns jogadores ali com perfil, eu diria, mais operário, que é o Wanderson, que é o Christian, que são os caras que, inclusive, ganharam espaço com o Leonardo Jardim, né, e que são muito importantes ali para um equilíbrio do time. O que você destacaria no Cruzeiro? Você acha que o Cruzeiro é mais uma coisa coletiva mesmo, um mérito coletivo
do que propriamente individualidades? Eu acho que o Cruzeiro é um time muito forte coletivamente, e isso é mérito total do Jardim, né? Ele chegou aqui e conseguiu extrair muito mais do grupo do que o Diniz quando ele estava aqui. Então, de fato, a gente vê um crescimento absurdo de jogadores que eram banco, ou então jogadores que a própria torcida não tinha tanta expectativa, e hoje são titulares absolutos e praticamente inquestionáveis. Um exemplo é o Vidalbo, por exemplo, nosso zagueiro, que não jogará contra o Vasco, porque está suspenso, mas o Vidalba, quando o Jardim chegou aqui, o Vidalba foi criticado pelo próprio técnico. Ele falou, cara, cheguei aqui, vi esse Vidalba, eu acho que ele não tá no nível apropriado para o Cruzeiro, não tá jogando bem e tudo mais. Chegou aqui, o cara virou aí um dos melhores zagueiros do campeonato, na minha opinião. Tá jogando muito bem, ele tem muita raça. E é aquilo que você falou, nesse perfil de não é um craque, mas assim, o nível de esforço e de raça que ele coloca, e o jogo coletivo, o posicionamento tático, você citou aí muito bem Wanderson e Christian. Para mim, sim, são realmente formiguinhas ali trabalhando, que fazem o básico, mas que está funcionando. O Wanderson, na verdade, é um que está com a posição um pouco ameaçada agora com o Sinisterra, né? Mas, assim, ainda assim, taticamente, ele é muito importante. Então, concluindo aí, eu diria que o Cruzeiro é um time forte, realmente, coletivamente. E só uma coisa, o último jogo contra o Vasco foi quando o Pedrinho deu aquela entrevista falando que o Dudu estava vazando, né? E é engraçado que o Dudu vazar, o Marlon também, que eram dois jogadores que estavam muito problema de bastidor, que o Cruzeiro cresceu. Então agora o grupo se uniu, e aí é muito difícil você conseguir tirar o objetivo de um grupo que está tão assim, apegado mesmo e focado no objetivo. O que você avalia da passagem do Diniz aí, cara? Por que a coisa não foi? O que era o Cruzeiro do Diniz? Olha, realmente a passagem dele aqui foi muito ruim, muito conturbada. Assim, é difícil eu falar o que de fato aconteceu, mas o Cruzeiro ele não se encaixava, não jogava bem. Assim, ano passado foi o seguinte: o Seabra ele saiu depois que o Cruzeiro teve uma queda, né, de rendimento no Campeonato Brasileiro. Muitos atribuem essa queda ao próprio áudio do Pedrinho, que vazou dele falando mal do Seabra e tal. Outros atribuem as contratações... Só isso, né? Só o dono falando mal do técnico. O dono falando mal do Seabra. No caso, assim, não é que ele falou mal, né? Mas ele, tipo assim, falou pro Seabra colocar as contratações que ele tinha trazido, senão ia mandar ele embora. Basicamente era isso. Mas aí, enfim, tem pessoas que dizem que o Cruzeiro perdeu esse desempenho por causa das contratações em si, porque chegaram gente que ganha muito dinheiro, gente de muito renome, e aí as contratações, vamos dizer assim, trabalhadoras humildes que estavam aqui não gostaram, ficaram desconfortáveis. Então, assim, o Diniz chega no momento de uma certa estabilidade, e talvez isso tenha colaborado para o trabalho dele não ter dado certo, né? Talvez ele realmente deu azar de pegar um bastidor meio conturbado mesmo. Mas, enfim, o Cruzeiro jogou muito mal com ele, foi eliminado, aliás, perdeu a final da Sul-Americana ano passado, perdeu a vaga na Libertadores. Eu digo perdeu porque o Cruzeiro ficou dentro da zona de classificação para Libertadores o campeonato inteiro, e aí, tipo, na última rodada a gente saiu. Então, assim, foi desastroso. Mas aí, mesmo assim, ele começa o ano aqui, e ainda assim o Cruzeiro não consegue jogar bem, essa é a questão. A gente não estava tendo nem resultado e nem desempenho. Não tinha como segurar ele aqui mais, como, né, realmente conseguir defender e tal. Mas, assim, o Jardim pegou as mesmas peças, só mudou o Wanderson e fez o time jogar. Olha só, vou lembrar o jogo do primeiro turno aqui. O Cruzeiro venceu por 1-0, resultado que provocou a queda de Fábio Carille, ali do comando técnico do Vasco. Ó, vou botar aqui na tela esse Vasco e Cruzeiro para a gente dar uma conferida nas escalações e ver se mudou muita coisa de lá para cá. Eu acho que não. O Cruzeiro está aí na tela, Fernandinha. Cruzeiro que já era comandado pelo Leonardo Jardim, foi a campo com Cássio, com Fagner, que acabou substituído, Jonathan Jesus e Vilauba, Kaique. E daqui para frente, me corrija se eu estiver enganado, é o time que vai jogar contra o Vasco. Isso, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. O que muda aqui, Fernandinho? É o Fabrício Bruno, que nesse jogo devia estar suspenso e volta, e joga com Jesus, e entra o William no lugar do Fagner. Perfeito. É isso, né? Então é um Cruzeiro que vai mantendo um time base já há bastante tempo aí com o Jardim, né? Até porque
como você em algum momento disse, não tinha muito banco, né, nessa época ainda, né? Conseguiu acrescentar um pouco mais de banco agora, na segunda janela, algo parecido com o que o Vasco também conseguiu fazer. E naquele dia, antes de ver o Vasco, entraram Bolassi, olha ele aí. Entrou Marcos Vinícius Oliveira Alencar. Quem é esse cidadão? Gente, eu tô tentando descobrir também. Marcos Vinícius. Clica aí. Ah, é o Marquinhos. Chocada, não sabia que era o nome dele esse. Entrou o Marquinhos. Tá. O Carlos Eduardo, que é o Eduardo. Ah, tá, o Eduardo. E o Janderson, que naquele jogo foi... Olha só, o Vasco aqui mudou, mas também tem muita semelhança ainda para o time que deve enfrentar o Cruzeiro. Mas tem mudanças bem relevantes também. Léo Jardim ainda é o goleiro. Naquele dia jogaram Paulo Henrique, João Vitor, que já foi embora, graças a Deus, Lucas Freitas e Vitor Luiz. Jair se machucou, não joga mais nessa temporada, teve um rompimento de ligamento no momento que estava no seu melhor, sob o comando do Diniz. Hugo Moura, e aqui devemos ter repetido esses jogadores. Hugo Moura, Rayan na ponta direita, Coutinho finalmente jogando muita bola, Nuno Moreira e Pablo Verrete no ataque. E o time que deve enfrentar o Cruzeiro, quais são as mudanças? No lugar do João Vitor, Carlos Cuesta, que é o zagueiro que veio nessa janela colombiano, muito bom, já 3 jogos, tem 1 gol e 1 assistência, olho nele. E na esquerda, o Robert Renan, deve ser o provável titular, teve concussão lá no jogo com o Flamengo, teve que ficar de fora desse jogo contra o Bahia, mas acredita-se retorna para esse jogo. E na lateral esquerda, aí você vai ficar bolada, Fernandinho. É o Pumita Rodrigues que vem aí, cara. O lateral esquerdo improvisado, Puma, que ontem fez um gol em cima do Bahia, de cabeça. Já no Clássico quase tinha feito um. Olho nele, hein? Se der mole, Pumitinha vai guardar mais um para a galera. Hugo Moura no meio e aqui na vaga do Jair é o Barros. E o Barros tem uma ligação interessante com o Cruzeiro, Fernandinha. Não sei se você sabe, mas o Barros despertou o interesse do Cruzeiro. O Barros estava no América Mineiro, jogou o Campeonato Mineiro e o Vasco foi consultado pelo Cruzeiro, agora nessa última janela, sobre o Barros. Falou assim, a gente tinha interesse no Barros, no América Mineiro. Aí o Vasco lembrou, falou, cara, a gente tem o Barros, o Cruzeiro quer ele, e vamos, de repente, trazer ele. Trouxe o moleque, ele virou titular do time, e nos jogos em que foi titular, 6 jogos de titular, o Vasco não perdeu. Olha aí, essa estatística. O moleque entrou no time e o time não perdeu mais e vai ser titular também agora contra o Cruzeiro. Obrigado, Cruzeiro, que foi atrás do... Se o Cruzeiro não vai atrás do Barros, eu estou te falando aqui, o Vasco não iria atrás, Fernandinho. Ia deixar o moleque lá jogando a Série B até agora, precisando de volante. Isso que é o pior. Vamos para o cara a cara, Fernandinho. Eu vou ter que ter uma extrema cara de pau para fazer com que os jogadores do 13º colocado vençam o do vice-líder. Você já sabe como é que é. Mas, assim, galera, também não entra numa neurose, não. É só uma resenha para a gente brincar aqui, se divertir, fazer as comparações, saber um pouquinho mais da opinião sobre cada jogador individualmente. Eu começo essa batalha, que é sempre difícil aqui no cara a cara, porque todo mundo acha que tem o melhor goleiro do Brasil, Fernandinha. Você tem o melhor goleiro do Brasil também? Assim como o Vasco da Gama? Grito isso todos os jogos lá, que temos o melhor goleiro do Brasil. É demais. O Vasco tem também. Léo Jardim e Cássio. Podemos dar um empate aí, cara? Pode ser. Vamos ser um empate. Agora é um jogador que eu sempre defendo aqui. Paulo Henrique, o melhor lateral direito do Brasil. Tudo bem, pode essa ser eu vou o Paulo Henrique? Pode, porque o William... Assim, o William ofensivamente até que tá bem, mas defensivamente tá uma fase terrível. Pois então, o Paulo Henrique vai ganhar essa. Na zaga, olha só, teria uma disputa ferrenha aqui, hein? Entre Fabrício Bruno e Cuesta. Mas como o Cuesta está só no começo dele, embora seja um bom começo, Fabrício Bruno, né? Acho que você vai votar nessa também, né? Absurdo, tá jogando muito, né? O Cruzeiro pagou uma bala nele também, né? Foi um grande investimento, salário também não é baixo, mas assim, vale cada centavo, ele é absurdo. E na outra zaga, Vidalba e... É o Vidalba? O Vidalba não vai jogar, é o Jorge Jesus.
Jonathan Jesus e Robert Renan. Se você não defender o Jesus, o Robert Renan vai entrar nesse time, Fernandinha. Olha, eu vou deixar, porque o Jonathan Jesus, ele é reserva do Cruzeiro. Ele tá substituindo o Vidalba. E, assim, ele é um bom zagueiro, mas não dá para defender ele, assim, tão quanto... Já que você tá defendendo tanto o Robert Renan, eu vou deixar passar. Deixa o Robert Renan, que começou bem no Vasco. É um jogador que surgiu muito bem no futebol brasileiro e tal, no Corinthians. Ele é vendido, eu acho, num esquema para manter o Yuri Alberto lá no Corinthians. Eles tiveram que vender o Renan e tal. O zagueiro sempre foi de seleção de base, é novo, não teve uma passagem muito boa no Inter, mas eu considero uma boa aposta do Vasco. Na lateral esquerda, temos... Kaique? Olha, o Puma Rodrigues, lateral esquerdo, Fernandinha, é um negócio, é uma parada. E eu digo mais. Percebeu, se fosse o direito, o melhor lateral esquerdo do Brasil. É o melhor lateral esquerdo do Brasil, Kaique. Eu vou deixar passar que o Puma está improvisado, tá? E o Puma está comendo quietinho também ali. Quando você menos perceber, você tomou um gol do Puma, Fernando. Caraca, João Almirante me avisou que o Puma era artilheiro. Mas vou deixar o Kaique, que realmente vem fazendo um grande campeonato aí pelo Cruzeiro. Dupla de volantes, cara. A dupla de volantes do Vasco para esse jogo é Hugo Moura e Barros. Eu já falei aqui do Barros, está muito bem. Hugo Moura, eu acho um jogador subestimado por muita gente, inclusive pela torcida do Vasco. Mas, assim, a sua dupla de volantes está bem demais também no campeonato. Bem demais. Né? Sou muito fã. Romero e Lucas Silva. Se eu tivesse que escolher só um dos dois, eu escolheria o Romero. Que o Lucas Silva passa por certas fases de oscilação, mas ainda assim muito importante para o Cruzeiro. Então vai ser Romero e Barros, Fernandinha. Fechou. O garoto Barros entrou nesse time agora. Eu sempre sacrifico o Hugo Moura, sacrifiquei mais uma vez Hugo Moura. Barros e Romero. Tá bom esse time. O time tá com pegada, hein, cara? Esse time aí, esse time ia ser bom, hein? Agora, outro que vai... Aqui eu acho que vai... Aqui é complicado, Fernandinho. Matheus Pereira ou Felipe Coutinho? Matheus Pereira. Felipe Coutinho. Não tem... Vai ser um empate. Eu vou dar um empate. Eu vou dar um empate nessa aqui, porque é justo. Mas o Coutinho tá jogando muita bola, tá? O Coutinho está crescendo na hora certa, hein? Cuidado. Imagina. Mas o Matheus Pereira também está numa fase absurda. Eu acho que a melhor fase que ele já esteve no Cruzeiro é agora, assim, porque ele está sendo extremamente importante, claro, ofensivamente, na criatividade ali das jogadas, mas o Matheus Pereira está voltando para marcar no nível que ele está sendo um dos jogadores com mais desarmes pelo Cruzeiro. Olha. Ele, assim, está numa correria louca, tá maravilhoso. Na ponta direita, não vai dar para tu, Fernandinha. O Christian é muito trabalhador, mas o menino Ryan vale 40 milhões de euros no mercado internacional. Então tá, né? Não vai ter como. Eu adoro o Christian, mas vou deixar. Não, o Ryanzinho é um jogador de projeção internacional aí. Você lembrará das minhas palavras quando você vê o Ryan em campo. Olha só, vou dar com sofrimento, eu não sei se eu vou fazer isso, não. Nuno Moreira ou Wanderson? O Wanderson não fez nenhum gol, pelo que você me falou aí. Não, o Wanderson, um atacante que não faz gol. O Nuno Moreira vai ganhar. Vou descobrir que o time do Vasco é melhor que o do Cruzeiro, Fernandinho. Eu não sei por que nós estamos em 13º e vocês em 2º. Que loucura isso, cara. Como é que pode? Mas eu vou botar o Nuno Moreira. Olha aí, cheio. É verdade, pode ser mesmo. Porque com esse time do Cruzeiro, o Diniz não fez nada, né? Olha o jardim onde levou. Pois é. Olha só, e no ataque aí, pode ficar contigo, tranquilão, não vou discutir. É o Caio Jorge que deslanchou, né? Essa temporada aqui, ele só subiu, é seleção brasileira agora, e jogando muito, né? Fala um pouco do Caio Jorge, Fernanda. Tá. Então, o Caio, ele chegou aqui no Cruzeiro depois de uma temporada muito ruim na Itália, né? Temporadas. Assim, não teve números bons, lesionou. Inclusive, ele fala da lesão como um momento muito difícil da carreira dele, que ele achou que não ia nem conseguir voltar a jogar. E quando o Cruzeiro contratou, eu
fui uma que fiquei meio receosa, né? Mas, assim, ano passado ele já demonstrou alguns sinais, inclusive se não fosse ele, o Cruzeiro não tinha nem chegado em final de Sul-Americana. Agora, esse ano foi absolutamente bizarro o que se tornou o Caio Jorge, porque ele tem muita personalidade, é um cara extremamente confiante, frio para finalizar, e muito habilidoso, muito rápido, tem um físico muito bom. Então, assim, ele é um jogador muito novo também. E ele tá só evoluindo, sabe? Ganhando mais maturidade também, tomando decisões melhores. Então, o Caio Jorge vem sendo aí o principal nome do Cruzeiro, com certeza. Se você for olhar o impacto né, dos números do Cruzeiro, é o Caio Jorge. E feliz demais. Infelizmente, não acho que ele dura mais que essa temporada aqui. E eu espero que o Cruzeiro consiga vender ele muito caro, porque tá valendo. E aqui, Fernandinha, pode ser muito sincera, hein? A quantas anda o respeito pelo Vascão aí nas bandas do Cruzeiro? Estão olhando para esse jogo como, caraca, tem que ganhar porque o time lá de baixo, o Vasco, tá uma merda e tal. Como é que é o pensamento? Ou tá um pouco mais humilde? Olha o Vasco aí, tá reagindo, jogar em São Januário é difícil. Como é que tá o sentimento cruzeirense? Eu não sei se eu posso seu, falar pelo menos. O Fale meu, por você, né? Não acho que eu posso falar pela grande parte da torcida, que a grande parte da torcida do Cruzeiro, assim, tá 100% confiante contra qualquer time, não tem medo de ninguém. Inclusive, assim, esgotou os ingressos da torcida visitante contra o Vasco no mesmo dia. Foi bizarro. Tipo assim, abriu a venda, passou Você vem para o Rio ou não, Fernanda? Infelizmente, não. Queria muito, 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 mas não vai dar. Mas, assim, vai uma galera. E a venda, tipo assim, eu vi uma galera depois de meia hora que abriu a venda reclamando que já tinha esgotado. Fiquei chocado. Vai muita gente. Então, a torcida, de maneira geral, tá muito confiante e acha que vai atropelar, passar por cima. Eu tô pé no chão, porque eu tô vendo um crescimento do Vasco aí. Querendo ou não, o Diniz é esse técnico, então ele conhece muito bem todas as peças, né? As qualidades, os defeitos, como explorar. Então, acho que ele pode, né, tentar usar um pouco disso aí também. Acho que vai ser um jogo difícil. Assim, vou ser um pouco de clubista, eu acho, de falar que eu vejo o Cruzeiro como favorito na partida, acho que dá para ganhar. Mas, assim, não de 3-0. Eu acho que, assim, 1-0 e tal, como foi no jogo da ida, e tá bom. E é isso. E para o meu editor não ficar maluco, eu vou só cantar aqui o time do cara a cara. Ficou com Cássio e Léo Jardim no gol, empatados. Paulo Henrique na lateral direita, Fabrício Bruno na zaga central, Robert Renan na quarta zaga, na lateral esquerda ficou Kaique, no meio ficou Romero e Barros, empate entre Matheus Pereira e Coutinho, Ryan acima do Christian, Nuno acima do Wanderson e Caio Jorge acima do Verrete. Tá aí o time do cara a cara. Eu acho que o Vasco levou mais um cara a cara. Que time é esse, cara? Por que o Vasco está em 13º, Fernanda? Não dá para entender. A gente não consegue entender. Um time bom desse, ganhando aí do Cruzeiro no cara a cara. Mas esse segundo turno vai contar uma nova história, hein? E quem sabe a final da Copa do Brasil não coloque a prova aí, frente a frente, Vasco e Cruzeiro. Vasco e Cruzeiro, bom lembrar, já definiram um título nacional na história. Campeonato Brasileiro de 74, e você sabe muito bem quem levou, não é mesmo, Fernandinha? Foi o Vasco da Gama, de Roberto Dinamite. Vamos ganhar essa em homenagem ao Bob, final da Copa do Brasil, hein? Mas, enfim, agradecer muito você aqui de novo pela disponibilidade. Você é sempre uma simpatia aqui com a gente, comigo em especial. Divulga aí o seu trabalho, Fernanda. Seja sempre bem-vinda aqui também. Como é que o pessoal faz para achar aí o seu conteúdo, além, claro, lá do Voz da Torcida do Cruzeiro no GE. Você está sempre lá nos podcasts, eu acompanho de vez em quando para saber dos outros times, e conversando lá com o Fábio Júnior. O Fábio Júnior faz o podcast do Cruzeiro lá direto, né? Maneiro isso. Bem ídolo legal, Fábio Júnior, Fernandinho, ou não? Cara, de falar que a época dele eu não acompanhei, né? Eu era muito jovem. Pô, eu lembro do Fábio Júnior, fazia seus golzinhos, Fábio Júnior. Ele foi importante, foi importante. Mas como jogou no Atlético, eu não sei se a galera considera alguma coisa assim. Tem isso, né? Mas, enfim, queria te agradecer aí pelo convite. Pode chamar sempre, acho muito legal falar de
de Cruzeiro aqui, Cruzeiro e Vasco. Quando eu voltar para o meu canal no YouTube, que ele tá tadinho, abandonado, vou te chamar também para a gente conversar lá. Quem sabe faremos aí as lives de final de Copa do Brasil, vai ser bem legal. Vai. E quem quiser me acompanhar, caso queira saber mais de Cruzeiro ou de futebol, as minhas redes sociais sempre é o meu nome. Então, YouTube, TikTok, Instagram, principalmente Instagram. É o meu nome aqui, Fernanda Remsdorf. E é isso. Obrigado mais uma vez, Fernanda. Muito boa a sua presença aqui, seu astral. E boa sorte para o Cruzeiro aí no campeonato, com exceção de sábado, entre as 18h30 e as 20h30. Todo o azar do mundo para o Cruzeiro. Olha aí. Tá bom? E boa sorte para vocês contra o Palmeiras. Ganham lá para nós. Nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. Cara, se depender de nós, vocês estão ferrados. Nós vamos ganhar do Cruzeiro e do Palmeiras também. Vamos ganhar de todo mundo agora. É arrancada. É isso, gente. Obrigado para todo mundo que acompanhou. E no sábado estejam aqui com a gente na transmissão da Rádio Expresso. É o dia de Vasco número 100 desse canal, a nossa 100ª transmissão de jogo. Vamos ver se na 100ª o Vascão faz a boa. É isso. Abraço. Tamo junto.